o cenário que a gente vivencia é um cenário extremamente turbulento. E a MP, o que é que ela trouxe para que nós tivéssemos essa provocação sobre o fim da recuperação de créditos tributários? A MP ela trouxe uma limitação à compensação de indébitos tributários decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado. Nós vamos entender até onde vai, qual é o alcance da MP, a quem de fato ela vai trazer algum tipo de impacto. E aqui, professor, já deixo até para a gente discutir também o entendimento, né, o amparo na qual a MP se fundamentou por entender que caberia ali uma interpretação do artigo 170 do CTN, e a partir disso a gente vai discutir, né, porque existe uma controvérsia jurídica aí enorme, não só na interpretação do artigo 170, mas na afronta a diversos outros princípios constitucionais. E nós vamos falar um pouco sobre o cenário, né? O cenário, não sei se você tem percebido isso também, professor, mas o cenário é que os tributaristas eles ficaram em verdadeiro clima de velório, né? Rapaz, acabou a recuperação de créditos, nada mais vai funcionar. Aí muitos empresários veem as manchetes e começam a ficar preocupados. E aí eu já queria começar com essa provocação. Será que acabou mesmo a recuperação de créditos tributários? E aí, o que é que vocês acham? O que é que você acha, professor? Já acabou a recuperação de créditos tributários? E aí, professor, eu passo a bola para você. O que é que você acha disso? Eu não acho, não. Eu tenho certeza que não acabou. Até porque o que a gente chama de recuperação de créditos tributários, tecnicamente, sendo mais técnico, né, Felipe? Na verdade, é a restituição de um tributo de um valor indevidamente recolhido ao fisco. E esse, na verdade, é um direito que não é nem legal, não é nem um direito previsto em lei, é um direito constitucional. Se eu paguei algo de forma indevida, e se esse algo é um tributo, eu tenho direito a restituí-lo. Agora, interessante perceber o que você falou, todas essas mudanças que você mencionou, inclusive essa que nós estamos tratando hoje em relação à compensação, recuperação de tributos, são mudanças que vieram para arrochar, para dificultar a vida do contribuinte, para aumentar a carga tributária. Você não teve nenhuma mudança para reduzir carga, né, para aliviar para o contribuinte. Pelo contrário, tudo que você falou aí foi no sentido de aumentar a arrecadação. Foi no sentido de fazer com que o governo ele alcance uma meta fiscal, para que alcance o chamado déficit zero, né? Arrecadar, não gastar mais do que o que arrecada. Hoje, o que nós temos no Brasil já há alguns anos, é bem verdade, é um cenário em que o governo central, o governo federal, ele gasta mais do que o que ele arrecada. Agora, imagina se na sua casa, você que está aqui assistindo a gente, você começa a gastar mais do que o que você ganha. O que é que vai acontecer, professor Felipe? Você vai se endividar, você vai ficar com o nome sujo, vai receber ação de cobrança, enfim, vai virar um caos a sua vida. Num governo central, numa nação, num país, pessoal, não é muito diferente. A diferença principal é que um governo, um país como o Brasil, por exemplo, ele tem uma capacidade de endividamento maior, evidentemente, do que uma pessoa física. Ele emite lá os títulos públicos, vai se endividando, né? Só que chega um ponto em que um país, por maior que seja a capacidade de endividamento dele, gente, o governo vai caindo em descrédito. E é por isso que o governo brasileiro ele vai tentar, em 2024, mostrar para o mercado o seguinte: olha, nós somos responsáveis com as contas públicas. Nós não gastamos mais do que o que nós arrecadamos. Só que a forma que o governo brasileiro, e isso não é só o governo atual, não, isso é algo histórico no Brasil, a forma que os governos encontram de atingir essa meta de não gastar mais do que o que arrecada é aumentando o tributo. Quando, na verdade, essa fórmula não deveria ser só aumentando o tributo, deveria ser também reduzindo despesa. Só que, politicamente falando, pessoal, é muito mais fácil para o governo aumentar o imposto, aumentar o tributo, do que cortar despesa, reduzir despesa. É muito mais difícil reduzir despesa do que aumentar tributo aqui e acolá. Então, o que a gente viu nesse ano de 2023, especialmente no final do ano, foi justamente esse movimento
de aumentar a arrecadação para chegar a essa meta do déficit zero. E uma dessas formas foi justamente por meio dessa medida provisória, que é um ato do presidente da República, a MP 1202, que, dentre várias previsões, inclusive essas aí que o professor Felipe já mencionou, do PERSE e da desoneração, da redução da desoneração da folha, né, previu essa questão da compensação ou da limitação à compensação de tributo. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.